Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Ítalo Calvino aqui. Por que ler os clássicos? Eu me dei conta que eu tô citando pra caramba essas definições que ele fez primorosamente, que nos guiam em várias leituras. Mas eu fiz um vídeo muito anterior, lá quando começou o Projeto Clássicos, quase 2 anos atrás. Então, tá valendo um novo vídeo um pouquinho mais detalhado sobre esse grande escritor italiano. Mas, antes de dar sequência, gostaria de convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Ítalo Calvino, sim, esse italiano que de fato nasceu em Cuba, mas logo voltou para a Itália com os pais que estavam estudando alguma coisa lá por Cuba. E ele tem aí uma extensa obra, né? Ele escreveu livros, por exemplo, que eu tô morrendo de vontade de ler, como As Cidades Invisíveis, que logo devem entrar aqui para o Projeto Clássicos, O Visconde Partido ao Meio, que é uma história bem interessante. Ele também organizou os Contos Fantásticos do século XIX, por exemplo, e também se dedicou a descrever o que é um clássico e por que a gente deveria lê-lo. Então a gente tem aí se não me engano, umas 14 definições do que são clássicos, mas aqui eu dei uma condensada nelas para que fique mais fácil da gente discutir sobre o assunto. Não só isso, ele também fez uma lista nesse livro sobre clássicos que ele indica, né, autores e suas obras que deveriam ser lidas e por quê, né, com toda uma verve crítica aí para a gente acompanhar essa leitura imperdível. Por exemplo, ele começa pelos gregos, aí ele passa pelos italianos. É interessante que ele tem um olhar mais profundo sobre os italianos, mas vai para Balzac, Dickens, Flaubert, Tolstói, Hemingway, Jorge Luis Borges. Não, gente, a lista é bem grande. Eu até pensei em colocar nesse vídeo, mas ia ficar coisa demais. Então, se vocês se interessarem por essa lista de autores e obras que ele recomenda como clássicos imperdíveis, a gente pode fazer um vídeo ou alguns vídeos sobre isso, vai ser muito legal. Mas aqui vamos falar de definição do que é um clássico. Então vamos começar com essa aqui. São aqueles livros dos quais se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Toda releitura de um clássico é uma primeira leitura e toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. É um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Olha quanta coisa! Eu juntei aí, acho que umas 4 definições de clássicos, né? Porque é essa a sensação de que ela nunca termina. São obras que te dão margem a muitas interpretações, a enxergar várias camadas. Quando você lê pela primeira vez, é como se você já tivesse lido, né? E quando você está relendo, ela é fresca. Você não se ateve a todos os detalhes dela. Essa é uma das grandes riquezas dos clássicos. São livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, e para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Pois é aquela questão que eu discuti um pouquinho no vídeo do William Faulkner, né? Muitas pessoas se felicitam por ler um pouco mais tarde, mais maduros, capazes de compreender melhor a história, e outros se odeiam porque demoraram muito para ler. Na verdade, quando você tiver acesso ao clássico e você conseguir lê-lo, tá valendo, né? Sempre vai ser uma leitura muito rica, apesar de difícil muitas vezes, que exige mais de você. Vamos ver a próxima junção de definições. São livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos.
O seu clássico não pode ser indiferente e serve para definir a você próprio em relação a ele ou em contraste a ele. Pois existe aí uma relação pessoal de cada um com a leitura, com o livro, e isso fica muito forte com um clássico. Cada livro tem um significado diferente para cada pessoa, toca em pontos diferentes, em memórias, em emoções que dizem respeito só a ele. Então a leitura ela é sempre única, ela é sempre sua, então é o seu clássico, né? E esse livro, por mais que a gente ouça dizer, ele sempre vai ser algo surpreendente, né? Quantos livros, quantos clássicos que a gente lê, não, por mais que todo mundo saiba, todas as histórias de Shakespeare, por exemplo, são conhecidas, mas quando você lê, é aquela coisa, uau! Por que eu demorei tanto para ler esse livro? Então essa é a sensação. Vamos ver a próxima definição. São livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente, coletivo ou individual. Essa definição eu usei na história do William Faulkner, O Som e a Fúria, porque ele próprio disse que não, eu não usei Macbeth, a frase famosa, para criar esse título, O Som e a Fúria. Foi o meu inconsciente. E ele não estava mentindo. Apesar de ele sempre gostar de acrescentar uma historinha às explicações dos livros dele, essa questão procede, né? Shakespeare, como um grande clássico, ele é inesquecível, ou ele se esquece e entra aí para o nosso inconsciente, seja individual ou coletivo. Pois é isso, essa é a força de um clássico. Vamos ver a próxima definição. Trazem consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram nas culturas que atravessaram. Provocam incessantemente discursos críticos, mas continuamente os repelem para longe. São como antigos talismãs. Sim, quantos livros a gente não tem como um conforto? Não sei se vocês já sentiram isso. Eu tenho. Alguns que eu já reli 5, 6 vezes. Quando eu me sinto numa situação difícil, quando eu viajava pela empresa, né? Eu estava em um país que eu tinha uma situação difícil para resolver, eu sempre levava aquele livro para ler à noite, porque ele me trazia conforto, ele era meu talismã. Ele era uma forma de me fazer dormir, de entrar num mundo só meu e daquele livro, daquele clássico que foi construído só para mim. Porque é isso, ele é individual, ele é coletivo ao mesmo tempo, né? E todo mundo que leu antes, né? Todo esse arcabouço de emoções, ideias que ele suscitou estão incorporados a ele e trazem e vêm pra gente nessa leitura. Então é muito interessante, sempre suscitam muitas críticas, mas ao mesmo tempo essas críticas não importam. O que importa é você ter contato com esse livro, né? Então essas são as definições do Ítalo Calvino. Na verdade eu dei uma bela resumida nelas e também ocultei algumas, mas esse livro, porque ler os clássicos é peça fundamental aí da sua estante. Essa é a minha sugestão. Se você ainda não teve contato com ele, comece a ler Ítalo Calvino. Eu acho que aqui para o Projeto Clássicos, em breve a gente vai ter a participação dele. É isso, eu queria reviver esses conceitos que estão tão presentes nos nossos vídeos aqui no dia a dia, para ficar mais fácil a nossa conversa, para nos lembrar de tantas coisas importantes que o Ítalo Calvino fez tão bem. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.